Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, o original, o primeiro, o insuperável. Nós estamos falando sobre a lei de liberdade e hoje nós vamos ter um assunto bem interessante que é quase que um mantra, né? No movimento espírita, um mantra errado de falando sobre fatalidade, né? Você está passando por isso porque você está pagando, está sendo punido por certa coisa, né? Como se isso fosse a certeza absoluta e deixa todo mundo se sentindo culpado. Bobagem, a gente vai aprender hoje que não é bem assim. Então vamos lá, questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Você entendeu a pergunta, né? Então, se tem fatalidade, que tudo é pré-determinado? E se sim, então o que significa o livre-arbítrio? Vamos ver a resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando livre arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, a única fatalidade que pode existir é a escolha do espírito antes de encarnar. Então, se o espírito escolheu encarnar num corpo com tal dificuldade ou com tal desafio, ok, isso é a fatalidade, que nem foi fatalidade, foi escolha, né? Foi para o seu próprio bem. De resto, tudo é livre-arbítrio, não tem predestinação de absolutamente nada. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas, trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Então, de novo, não tem a tal fatalidade, na verdade você tem consequência daquilo que você fez, nessa vida ou em outras vidas, então obviamente que você vai responder por isso e não tem nada de fatalidade, até mesmo porque tudo pode ser modificado de acordo com a vontade e com o livre-arbítrio. Tem uma observação do Kardec aqui, ó. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Entende? Para começo de conversa, né? Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Ou seja, não tem desculpa. Tudo o que acontece é por consequência dos nossos atos, né? Então, isso não é fatalidade, já que a gente pode escolher ter tais atos e não ter outros atos que gerariam consequência. Portanto, não é fatalidade, né? É que a gente se coloca como vítima. Eu nasci para sofrer, porque eu joguei pedra na cruz, né? Assim vai. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra. Só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. Então, fatalidade, na hora que morre, é fatal, não tem jeito, né? Mas tem que chegar, não tem essa história. Mas não está predestinado para tal dia, tal hora, essas coisas não existem, tá? Subpergunta, assim,
Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, você nunca sabe quando como é que vai ser, mas pode ter uma intuição para isso, desde que isso faça parte de uma prova. E não adianta, só peru morre de véspera, ninguém morre de véspera, isso ficou claro na resposta aqui. 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, se poderá deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitar a morte? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, se a gente está sempre bem inspirado, certamente a gente vai evitar muitas situações que poderiam nos levar à situação da morte no momento que não precisaria, né? Que a gente tem energia ainda para continuar, né? A nossa programação espiritual aí tem energia para tanto tempo, tantos anos, e por uma bobagem a gente se coloca em risco. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo assim, um racha, né? Vou fazer um racha com os meus amigos porque eu quero me desafiar e eu morro nesse racha. É fatalidade, eu tinha que morrer neste acidente? Não. Não e não, né? Então, foi uma escolha irresponsável e você simplesmente teve consequências. Então, não tinha nenhuma fatalidade nisso. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas, mais ou menos seriamente, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre as consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Então, você entendeu a pergunta, né? Com que fim, então, Deus nos deixa correr perigo, já que não vai ter consequência da morte? É para a gente aprender e mudar até certos comportamentos. Algumas coisas, por exemplo, uma doença. Toda doença não é programada, né? Mas uma doença que você descobre que vai ter que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, que vai dar um trabalhão para fazer um tratamento, etc. e tal, pode corrigir o rumo da sua vida que você esteja levando por um outro lado ou esteja dando importância a coisas que não têm importância e assim por diante, né? Então a gente tem que ficar sempre atento aí. 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Bom, eu espero nunca saber qual vai ser o meu tipo de morte, que eu não estou interessado. Aliás, tem uma coisa que eu não tenho nenhuma curiosidade, ler búzios, cartomante ou sei lá o que para falar do meu futuro. Por favor, não me conte, eu não quero saber, eu quero ainda ter esta certeza, né, de que o meu futuro depende daquilo que eu vou fazer. E a hora que eu tiver que partir, enfim, isso é entre Deus e meu espírito, não meu corpo físico. Então não quero saber, tá tudo certo, vamos para frente. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Então, gente corajosa que faz as coisas, vamos voltar no exemplo aí
do racha. Não vou morrer não. Aliás, todo jovem acha que é imortal, né? Você já foi, eu já fui, a gente sabe que é isso. Então, significa que se eu tiver essa coragem, assim, essa confiança, significa que não vai acontecer? Olha a resposta. Muito humilde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, tem muitas certezas que vêm dos espíritos, amigos, né? Da nossa missão que a gente aceitou, enfim, essa confiança talvez venha daí. Mas não recomendo que tenha, porque assim a gente pode ter a opção de preservar a vida de qualquer jeito, né? A todo custo. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e esperar. Então, o pressentimento da morte, né? Longe de ser algo tétrico, é simplesmente a certeza da imortalidade da alma. Então, as pessoas podem ter, a gente pode ter este pressentimento e ele vir sem medo algum. 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Olha, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, fatalidade só existe de verdade, e aí uma resposta que traduz tudo, em 2 instantes, nascimento e morte. São as únicas fatalidades que vão acontecer, né? Acontecem. Na questão de... os espíritos não se agradam com os sofrimentos materiais. Portanto, eles podem nos intuir a evitar qualquer coisa que vai nos trazer sofrimento desnecessário, já que isso são coisas pequenas da vida e que não faz a menor diferença para a nossa progressão. Tem uma subpergunta. Haverá fatos que forçosamente devem dar-se e que os espíritos não possam conjurar, impor o queiram? Embora o queiram, ou seja, vai ter coisa que vai acontecer, mas os espíritos não podem falar? Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, bem simples, né? Há esses fatos, mas a gente sabe mais do que os espíritos, pode pressentir mais do que os espíritos. Do restante não tem, de novo, né? Não creiais, entretanto, que tudo que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Então você fala isso para o espírita, para a casa espírita ou para alguém que aí já é uma coisa religiosa, não tem nada a ver com a doutrina espírita, vai ficar falando dessa fatalidade ou vai ter que acontecer. Não tem nada escrito. A nossa vida é uma página em branco, tanto a vida espiritual quanto a vida física. Nós colhemos as consequências dos nossos atos. Ponto. E isso tudo também pode ser modificado. Tá? 860. Pode o homem, pela sua vontade, pelos seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu.
Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe a impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Bom, bem simples, né? Se pode o homem, né, pela sua vontade, pelos seus atos, fazer que não se deem certos acontecimentos. E sim, pode, né? Pode até alterar a ordem desses acontecimentos, de acordo com o seu livre-arbítrio. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Olha que pergunta interessante, né? Quando você escolhe a sua existência, né? O espírito que viria, que comete um assassino, sabia que viria a ser um assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado ficai. Porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime, que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Então eu fui assassino na vida anterior, então eu vou ser assassino de novo? Não, eu posso ter tendência. Mas daí a chegar às vias do fato depende do meu livre-arbítrio e da minha vontade. Pode ser evitado completamente. A gente pode, a qualquer momento da vida física ou da vida espiritual, mudar a nossa trajetória, mudar o nosso caminho. Estou falando que é fácil, estou falando que é possível. Ademais, ao comentário do Kardec, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessivos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então vai gravando tudo isso, todas essas respostas que são bem interessantes para que a gente quebre aí estes mitos que foram criados no espiritismo, no movimento espírita, que é uma coisa diferente da doutrina espírita. Movimento espírita somos todos nós agindo, né? Doutrina espírita é o que a gente está estudando. 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Aí eu já lembro lembra, talvez que você é da minha época, tem aí 50 a mais, 40 a mais. Ó dia, ó céu, tudo eu, né? Então a pergunta é, existe esse... Eu não lembro como que era o nome do animalzinho lá que fazia isso, mas será que existe essa pessoa que está sempre perseguida o tempo todo e que vai tudo errado? Será uma fatalidade, se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida que essas pessoas quisirão ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creia seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam. Em discordância com suas inteligências e aptidões, grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito, se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Então, não tem nada de fatalidade, apesar que a gente pode até chamar de fatalidade, mas não, né? A gente pode escolher provas difíceis de passarem, etc e tal, mas também nada é definitivo, tudo pode ser modificado. 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro? Não se acha ele submetido à direção da opinião geral
quanto à escolha de suas ocupações, o que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que, então, se queixam falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais? A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo, ou considerado animal curioso, quanto a ser tem de ser voluntariamente sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então, se você faz escolhas porque está todo mundo fazendo, é um costume social, ora, costume social você pode contrariar e pode ter o seu livre-arbítrio do jeito que você quiser. Então, não tem desculpa para isso, né? 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis, que a prudência as teria feito evitar. Então, pessoas que tudo dá certo, pessoas que tudo dá errado, depende da sua habilidade, depende das provas que escolheu, né? Mas nada disso é imutável. 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver à vontade, nem inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito é uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, às vezes, a gente inveja muito a pessoa que ganhou na loteria, né? Mal sabe que a vida dessa pessoa, para o espírito, isso não vai ser nada bom, porque muita gente que ganha prêmio e ficam sabendo é assassinado em seguida. Enfim, tem algumas coisas muito esquisitas aí no meio. Então, o sucesso material não significa o sucesso espiritual daquela pessoa, né? A gente está aqui para aprender e não para acumular coisas. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Talvez eu não tenha muita sorte no trabalho, em ganhar dinheiro, etc. e tal, mas eu tenho uma vida construtiva para mim como espírito, né? E que eu aprendo outras coisas do que só aquele que fica nessa roda viva de ganha dinheiro e gasta, ganha dinheiro, gasta, e assim sucessivamente. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante de nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então, não tem essa história, sempre tudo é livre-arbítrio, mesmo nas provas ou nos sucessos, entre aspas, muitas aspas, que a gente possa ter. E a última pergunta de hoje: de onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? Ou eu posso dizer assim, de bumbum virado para a lua? Antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Legal para a gente finalizar hoje. Muito legal, muito interessante. Então, o que a gente aprendeu hoje? Fatalidade não existe a não ser nascimento e morte. Ponto. Tudo isso no meio que acontece, que a gente chama de vida física, né?
pode ser mudado, pode ser transformado, mesmo com as provas que escolhemos antes das encarnações. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar sobre o tema conhecimento do futuro. Eu te espero como sempre. Até o próximo. Tchau!